Deus sabe o que é perder um filho. Lembra da cruz? Lembra da cruz? Deus sabe o que é perder um filho. E todas as vezes que você olhar para o teu sofrimento e para o sofrimento do outro e do mundo, e quer uma resposta, olha para a cruz. Olha para a cruz. Eu vou à cruz todo dia. Todo dia, todo dia. Não tem como eu encarar o sofrimento meu e dos que estão à minha volta e do mundo sem olhar para a cruz. Posso falar uma coisa, velho? Duas. No dia que eu estava indo para o cemitério enterrar meu filho, no dia dos pais, eu estava indo com 2 amigos. E eu lembrei da cruz. E eu disse, se Deus quisesse ter livrado de Jesus, Ele teria livrado. Mas tem algo. Eu jamais daria o meu filho. Eu, humano, que nem o Jack falou, babaca. Eu não daria o meu filho por ninguém. Eu também não. Ele deu. Eu não daria, não. Por nada. Ainda mais por nós, né? Nossa. Gente, vale a pena? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Uma vez eu quero. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. És maior
dores que há em mim, tu és maior, Jesus. Que os céus e a terra, enfim, tu és maior que tudo, maior tu és. É só isso. Tu és maior que as dores que há em mim, que as dores que há em mim, tu és maior, Jesus. Que os céus e a terra, enfim, tu és maior que tudo, maior tu és. É isso. Tu és maior que as dores que há em mim, tu és maior, Jesus. Que os céus e a terra, enfim, tu és maior que tudo, maior tu és maior que tudo. Caminhada da vida com Deus, a dor, a luta e a provação fazem parte do cardápio da vida daquele que ama Jesus. Eu ouvi aquilo, deu, puxa vida, é mesmo? Deu, de repente, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava com a minha mãe. Me deu um clique na cabeça. Minha vida está tão normalzinha. Está tudo tão normal. Eu tinha de 15 para 16 anos. Está tudo muito bem. Deus, e aí? Acho que está faltando uma aprovação na minha vida, porque eu quero ser santo. Quero estar perto de Ti. Acho que Deus... Opa, como é que é? Ah, é? Depois não reclama. Meu Deus do céu. Cada bobagem. Eu devia ficar calado, viu? Começou ali e não parou. Eu tô com 41 anos. Não parou. É uma mais intensa que a outra. E toda vez que eu passo por ela, eu acho que eu não vou vencer. Todas as vezes. Eu acho que é o fim da linha. Final do túnel. Eu acho que está longe. Sempre assim. E a gente canta, diz que Deus é refúgio. A gente diz, Senhor, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro, para Ele moldar. Aí quando Ele começa a moldar o nosso caráterzinho, né? Aí a gente chora. Mas é bom. É bom, é preciso. A gente fica menos babaca. Eu quero ser Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e
face hás de novo. Eu quero ser. E a certeza de que aquilo que aqui tem sido repartido a partir das canções que o Jack trouxe, e eu disse que é por isso que ele veio aqui hoje, não é? E algumas outras coisas que já aconteceram entre nós tem a ver na economia de Deus com aquilo que Ele queria de cada um de nós nesse momento, nessa agenda dele para nós. E interessante, o Jack fez um comentário que estava borbulhando aqui na minha cabeça agora, essa coisa das provações, enfim, porque nós vivemos num tempo, neste mercado religioso, que nós todos estamos metidos, né? Em que a impressão que dá é que alguns são daqueles que só andam sobre o mar, nunca afundam, não é? E isso dá a outros, ou à maioria, aquela impressão de o que é que falta em mim para que eu ande sobre o mar. Não é? Porque a impressão que eu tenho é que eu só afundo. Não é? Mas todo mundo vive por aí dizendo que andou sobre o mar. Não é? Lembro-me quando cantamos, né, na comunidade da fé, aqui, ali, além, como costumo dizer, para não dizer nenhuma nem de outra, né? Aquele cântico que eu, logo de cara, eu questionei, né? Rompendo em Fé. Quem lembra? Quem cantou Rompendo em Fé? E foi tentar andar sobre o mar. Porque aquele cântico é para andar sobre o mar. Cantou, né? Andar sobre o mar só acontece se você for no Alasca, porque o mar fica gelado e aí você anda. Entendeu? Não tem perigo, né? E com Pedro e em alguns outros momentos, né? Mas não tente, porque é uma coisa meio arriscada. Deus nos quer mais no chão da vida do que andando sobre o mar. Não é? É que nesse negócio de tira o pé do chão. Deus não quer que a gente tire o pé do chão. Deus quer a gente um pé no chão. Né? Palavra do João Alexandre, não é minha essa. Outro dia o João, né? Estava num evento, o pessoal tira o pé do chão. Uma que ele é gordo pra caramba. E gordo para tirar o pé do chão dá um trabalho lascado, né? E aí ele saiu com ela, falou assim, ó, Deus não nos quer com os pés fora do chão. Ele quer a gente com o pé no chão. E é impressionante como quando você utiliza outras lentes para ler as Escrituras, você vai muito mais se identificando com estes heróis, estes homens e mulheres maravilhosos que compõem a narrativa bíblica, e aí você vai ajustando o seu time com o time destes homens e mulheres, destes heróis, não é? E vai ajustando um modo de vida que tem muito mais a ver com aquilo que Deus quer, na minha opinião, do que aquilo que se apresenta neste mercado que quer todo mundo meio que anestesiado, alienado, essa geração analgésica que não suporta dor de forma alguma. É uma geração analgésica, só quer anestésico, do como é que eu faço para que essa dor passe logo, quando, na verdade, todos nós, eu e você, eu gostaria de aprender mais em tempos sem dor, mas eu não consigo. Os meus aprendizados sempre foram às custas de dor, de tribulação, de provação, sempre foi assim, sempre foi assim. Agora, se você é diferente, ótimo, maravilha, mas comigo as coisas não funcionam deste modo. E quando eu olho para os textos e para a narrativa bíblica, eu encontro algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, não é? A palavra, ou a função, ou o dom, ou o que se queira dizer a respeito da palavra profeta, né? que promove ou que proclama profecias, né? Mas o profeta, nos dias de hoje, é alguém, né, um camarada ou uma camarada, meio que assim, imune às intempéries da vida. E sempre que abre a boca para dizer alguma coisa boa para alguém que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que vai deixar de acontecer. Hoje os profetas, eles funcionam deste modo. E é impressionante como isso não condiz com as Escrituras. Como isso não condiz com a narrativa bíblica.
Como não é verdade à luz das Escrituras Sagradas e da Palavra de Deus. Não é verdade. Se você já leu todas as narrativas dos profetas todos, dos maiores aos menores, dos menores aos maiores, não há um deles sequer, nenhum deles que tenha tido uma vida boa em algum momento dela. Aliás, alguns deles, como é o caso de Ezequiel e desse Jeremias que eu vou ler aqui a porçãozinha pequena, Deus já de antemão, quando os chama, já os chama para uma partida perdida. Do tipo, Ezequiel já entra perdendo de 10-0. E no final é 30-0, 40-0. Basquete, assim. Sabe o jogo que se perde de 40? O Ezequiel já entra perdendo de um monte. Porque logo no capítulo 2, quando o Senhor chama o Ezequiel, diz: Ezequiel, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai falar, ninguém vai te ouvir. Você vai perguntar, ninguém vai te responder. Você vai pregar, ninguém vai se converter. Enfim, tua vida vai ser uma desgraça, meu filho. E sabe por quê? Porque você decidiu me obedecer. Vai ser assim até o final. Ponto. Pô, Senhor, meu filho, comigo é assim. Ele já sai perdendo. O Isaías é um menino quando é chamado e ele tem evoluções melhores, né? Como ele é meio que o evangelho do Velho Testamento, o texto de Isaías, ele é graça o tempo todo, a impressão que dá é que o Isaías vive uma espécie de tempos de maresias melhores, não é? Mas vai lá ver o texto de Isaías para você ver. Aquilo que aconteceu com ele aos 21 anos de idade, quando ele diz, envia-me a mim, e Deus o enviou, e ele foi bater a cara por tudo quanto é lugar, enfim, para dizer o que disse e até para proclamar o que proclamou a respeito do Cristo que viria, e aquilo lhe custou a vida. A vida. E vai por aí afora. Assim, não tem um profeta que tenha uma vida boa. Nenhum. Promoção de profeta é o céu, é a morte. Não tem jeito. Quando Deus decide promover um profeta, ele mata o profeta. Enquanto ele está aqui, é essa coisa, é angústia o tempo todo. Porque Deus dá recado, sim, àqueles que são de fato, e os recados que Deus recomenda àqueles que são de fato, nunca lhes traz prazer. É angústia o tempo todo, é dor. Não coaduna com aquilo que a gente vê no mercado religioso. Eis, meu filho, eis que te digo, eu nunca criei nessas palavras, fico sempre com aquilo que Deus fala. Mas ao Jeremias, e aqui eu quero chegar, ao Jeremias, o que me chama a atenção, especialmente nesse capítulo 20, o versículo 7, são as expressões que na minha na versão que eu estou aqui nas mãos, da Bíblia do rei James, King James, e pode estar diferente aí na sua, diz assim, Senhor, Jeremias falando, tu me persuadiste. Há uma versão, não sei se alguém tem ela aí nas mãos, que diz assim, tu me seduziste. Tu me seduziste. Tu me persuadiste. O Paulo, o apóstolo, quando se converte, em algum momento ele usa essa expressão. O Senhor me persuadiu. Me seduziu. E ele diz assim, o Jeremias, o Senhor me seduziu, ou o Senhor me persuadiu, e eu fui, diz ele, convencido. E ele vai além, Jeremias falando com Deus, foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Por causa disso, diz ele, sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. A conversa meio que assim, ele acordou uma manhã ou antes de dormir numa noite, fez a contabilidade do dia, dos últimos tempos, falou assim, Deus, posso fazer uma oração dessa que o Jack falou aqui, que eu não vou usar mais essa palavra, que você usou muito, né? Vou fazer uma oração dessa, posso conversar sério com o senhor? Pode, Jeremias.
que aconteceu? O senhor viu como foi meu dia. O senhor sabe. Não é? Agora eu quero te dizer uma coisa. Que quando o Senhor se apresentou a mim, que quando o Senhor me visitou, que quando o Senhor se revelou a mim, que quando o Senhor me acolheu, que quando o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe, porque o Jeremias é esse que resiste, e no começo Deus diz assim, eu escolhi você no ventre da sua mãe, ele resiste a isso, eu escolhi você. E à medida que o Jeremias nasce e vai crescendo, Deus vai se apresentando a ele de maneira sedutora, forte. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Tu me convencestes, eu não me deixei convencer, o Senhor me convenceu, meio que do tipo, fiz de tudo para convencê-lo, Jeremias. E você acreditou em mim. Me apresentei a você com vestes reluzentes. Me apresentei a você com uma proposta que ninguém havia te feito. Me apresentei a você de um modo tão belo, tão maravilhoso, tão lindo. E pus na tua cabeça, no teu coração, que o que você ia fazer por mim e para mim era tão bom e tão melhor que eu te seduzi e você caiu na minha, Jeremias. E ele diz isso para Deus. Mas eu me desculpe, Deus, mas eu tenho que chegar a essa conclusão, que não era bem o que eu queria. Na verdade, eu nem queria ter nascido do útero que eu nasci. Na verdade, desde que alguém me disse alguma coisa a esse respeito, lá ainda quando eu era menino, eu já dizia que não era comigo, que não tinha nada a ver. Tipo Jonas. Senhor, não tem nada a ver comigo isso. Nada a ver comigo. Se dane aquele povo de Nínive, que morram todos, eu não estou nem aí. Eu tenho mais dó de árvore, de cão, do que de gente. Os profetas de Deus. Os profetas. Piores estirpes, humanos. E ele chega nesse conclave, nessa conversa com Deus. Diz, Deus, eu preciso abrir meu coração. Eu sei que não vai dar em nada, porque o Senhor é mais forte do que eu. Mas eu preciso te dizer, o que está no meu coração, que eu estou nessa enrascada, isto é, de acordar pela manhã e terminar o meu dia com gente me ridicularizando, porque eu ando por aí falando do Senhor, da tua bondade, do teu amor, da tua graça, do teu poder, do modo como o Senhor intervém na história, e eu termino o dia com gente zombando de mim. Vai o Jeremias, chorão. É assim que eu termino o meu dia, Senhor. Porque eu caí na tua. Diz uma versão, tu contaste-me uma história e eu acreditei. Do tipo, tu me contastes um romance. Tu me fizestes uma proposta, perdão, irmãos, indecente. Mas ela era tão brilhante, ela era tão maravilhosa, e outra era o Senhor. Era o Senhor. Como te negar? Como dizer não quero? Como dizer não vou? Como dizer não posso? Era o Senhor me dizendo. Eu acreditei. E olha o que deu. Olha o que é minha vida. De choro todo dia. Choro por mim, choro por Israel, choro pelo teu povo, choro pela idolatria do povo, choro pela injustiça que eu vejo, choro pelas questões que estão à minha volta, às quais o meu coração se contorce o tempo todo. Olha o meu estado. Olha o meu estado. E por que eu estou dizendo isso para você? Que na verdade, quando nós cantamos aqui, quero voltar ao primeiro amor, quando nós cantamos quebra minha vida, aliás, a gente canta quebra minha vida, sem lembrar que tudo que quebra dói. Você não cantava esse cântico, porque não tem nada que quebre que não doa. Tudo que quebra dói, não dói? Tudo. Quebrou, doeu. Uma unha, um dedinho, uma coisinha, qualquer coisa, dói. Quebra minha vida. Você imaginou se Deus fizer isso com a gente?
Quebra minha vida seria o quê? Começa por onde? Pela cabeça, pelos troncos, pelos membros, pelas pernas, pela alma, pelo coração, pelo ser. Quebra a minha vida. Faze-me de novo. Nossa, faze-me de novo. Cada coisa que nós cantamos, né? Mas sabe por quê? Porque de alguma forma, e é por isso que eu e você estamos aqui, que de alguma forma, eu e você, somos como Jeremias, somos como Ezequiel, somos como Pedro e Paulo, somos como Jonas, somos como Davi, somos como Salomão, somos como os homens e mulheres, os chamados heróis da narrativa bíblica, que se deixaram seduzir pelo Senhor. Em algum momento, a voz do Senhor, só de ouvir, lembra? Você canta esse cântico? É da Márcia Carvalho, se eu não me engano, esse cântico lá de Brasília, né? Vamos cantar depois? Só de ouvir tua voz, de sentir... Lembra, Claudião? Sabe assim, um dia, numa dessas orações, num desses momentos de idas e vindas da vida, num desses dias de tribulação, numa dessas perdas, num desses momentos de grande alegria, num desses encontros, aqui e ali, num olhar de uma paisagem, num belíssimo pôr do sol, num amanhecer deslumbrante, no micro e no macro mundo, num desses momentos, o Senhor se revelou a você. E você disse, não dá para viver sem Ele. Ele te encantou, e alguns já me criticaram, porque eu uso muito essa palavra, Flávia, de encantamento. Eu disse assim, brega, encantamento é feitiço. E feitiço é do demônio. Oh, meu Deus. Oh, dureza. Tem hora que tem que dar aquela resposta, viu? Aí, meu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não mistura, né, meu querido? Mas o fato é que, num momento ou outro, os menos apegados à fé, os mais céticos, os mais ateus. Me lembro do testemunho do doutor Alceu de Amoroso Lima, ou Tristão de Ataíde. Quem já leu sabe de quem eu estou falando. Nunca vou esquecer o testemunho dele com Marília Gabriela, lá pelos meados dos anos 80, ele morreu, acho que antes dos anos 90, já velhinho, com 80 e tantos anos. E ele, ateu convicto, até 1945, 44, 43, metade da Segunda Guerra, em Paris, no dia que Hitler invade Paris. E quem já foi a Paris fica com raiva do Hitler sem nunca ter visto ele. Dele entrar em Paris e tentar destruir aquela cidade. Quando eu cheguei em Paris, assim, já fiquei com raiva do Hitler, mais do que eu já tinha. Só dele querer fazer mal para essa cidade. Bem que o Wilson não gostou tanto quanto eu, né? Mas eu gostei muito. Há controvérsia. E ele está numa sala do seu quarto, ele está num prédio, e lá não tem nenhum prédio acima de 4, 5 andares. E a hora que ele vê, ouve o barulho e vê as bombas, e enfim, o noticiário, as coisas estavam acontecendo, ele vai para a janela, né, como um bom ateu, numa hora dessa, se suicida, porque vai fazer o quê, Guido? Não é? Cara, um literato, não é? Um homem de letras, de pensamento profundo, de filosofia profunda. Hein, Felipe? O que faz um bom ateu numa hora dessa? Se suicida, porque não tem coisa melhor para fazer para um ateu quando se vê nesse sentido do que se suicidar. E ele vai, contando para Marília Gabriela, ele diz assim, Marília, eu fiz a oração do ateu. Sabe qual é a oração do ateu? É típica, já ouvi ela muitas vezes, né? Nunca a orei porque eu nunca fui ateu, não sei o que é ser ateu. Né? Tem hora que eu não creio em algumas coisas, mas ateu eu nunca fui. Mas deve ser um problema ser ateu, em alguns momentos.
E ele faz a oração típica do ateu. Senhor, né? Aquela coisa. Se há um Deus me ouvindo. Isso é típico de ateu. Né? Se há um Deus me ouvindo, porque ateu não crê. Né? Ateu que diz graças a Deus não é ateu. Ateu nunca diz graças a Deus. Né? Se há um Deus, e se o Senhor estiver me ouvindo, essa é a hora do Senhor fazer alguma coisa comigo. E foi para a janela. E o velhinho, eu chorei quando eu vi Guido. Velhinho, doce na palavra. Ele tremendo os lábios, disse: Marília, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti uma mão forte me segurando e uma paz tão grande no meu coração. Diz que eu me converti e nem sabia a quem eu tinha me convertido. Esse é Deus. Esse é Deus. Te seduz, te encanta, te enfeitiça, te persuade, te convence, se mostra de um jeito que você não tem como não dizer que ele não existe, embora alguns jamais souberam o nome dele. Não é o caso do Tristão de Ataíde, porque ele aí converteu-se, foi compreender a quem ele tinha se convertido e tornou-se um engajado na obra evangelizador e não evangelística. Evangelizador, isto é, tornou-se um ser humano melhor e tentou fazer com que os que estavam no entorno dele se tornassem também seres humanos melhores. Convertido. Foi querer saber quem é que fez isso comigo. Que me encantou desse jeito, que me seduziu desse jeito, que me tornou, diante da escola acadêmica, do mundo todo, idiota. Que quando chegam essas notícias, né, de que literatos, né, se converteram, a academia ridiculariza. Por quê? Aí diz assim: eu ouvi a voz. Eu ouvi a voz. Eu ouvi a voz. Eu tive a percepção. Eu senti essa paz. Em algum momento eu senti essa paz. E isso me persuadiu. E ele foi mais forte do que eu. Eu não tive como reagir. É Jonas no barco, lança-me fora do barco, porque eu sei que eu sou o peso que vai afundar esse navio. Joga-me fora, que vocês vão ver como é que vai acabar essa tempestade. E ele é jogado, né? E ele passa por situações aquelas que todos nós passamos, mas a gente não quer às vezes acreditar, né? De parar, né, na garganta dos monstros da vida, né? Dos animais enormes da vida, e ser vomitado por eles em lugares onde Deus diz assim: é aqui que eu queria que você viesse. Aqui. Quer dizer que o Senhor me trouxe aqui, então. O Senhor me trouxe aqui. Trouxe. Vai reagir? Vai encarar? Te mando um leão agora. Baleia não te devorou, vai ver o que eu te mando. Resgata os dinossauros. Vai para onde eu quero. Forte. Tu fostes mais forte do que eu. Me convencestes, me ganhou. Me comprou. E eu diria que na cruz Deus dá a machadada final. Eu vou dar meu filho. Alguém vai dar o seu? Alguém? Como disse eu, Manuel, Wilson. Nós daríamos? Eu não. Nem a pau. Juvenal. É isso aí. Eu vou dar o meu filho. Alguém vai? Os argumentos do Senhor são mais fortes, mais poderosos, mais encantadores, mais sedutores, mais maravilhosos.
assombra, em maravilha. Semana nós tivemos lindos pôr do sol e lindos amanheceres. Estou fazendo exercício bem cedo, 6 horas da manhã. Peguei alguns amanheceres essa semana. E do meu apartamento eu olhei uma das manhãs, tirei fotos. Tirei foto, que agora a gente tira foto de tudo, né? Aí tirei fotos, mas assim, quando eu estava tirando, eu falei assim, Deus, quem faria um amanhecer como este? Quem faria? Quem daria essa tonalidade? Quem faria essa mistura de cores? Quem sustentaria isso tudo? E faz de um modo como não foi no dia anterior. E faz de um modo como não foi numa hora anterior. E faz de um modo como não foi no minuto anterior. E sustenta tudo isso. Eu digo, Deus, o que eu faço diante disso? Cai de cara no chão. E adoro. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus. O senhor quer que eu faça? O senhor ganhou. O senhor ganhou a luta. Eu não vou lutar mais. O senhor ganhou. Eu e você viemos aqui hoje para dizer isso. Um para o outro e para Deus. Tá bom, Deus. O senhor ganhou. O senhor ganhou. Não vou resistir mais. Vou ficar reclamando, como Jeremias, como Ezequiel, como Jonas, como Naum, como Amós, como Miqueias, como Zacarias, como Malaquias, como Isaías. Eu vou ficar reclamando. Mas o senhor ganhou. O senhor ganhou. Eu não vou reagir mais. Não vou. Não vou arregaçar mais as mangas. Vou baixar a guarda. Eu vou fazer o caminho. E o caminho vai acontecer à medida que eu vou pisando na estrada. Ok, eu não quero saber como vai ser amanhã, nem depois, nem daqui 10 anos. Como eu tenho dito algumas vezes a Deus nas minhas orações. Eu não preciso de fé para mais do que um dia. Eu só preciso de fé para terminar esse dia. E para ir tomar um lanche com os meus filhos, que eu ainda não tomei lanche com os dois, desde ontem. Ontem foi com um, hoje foi com outro, só agora que a gente vai conseguir ficar junto. Porque o Felipe está trabalhando para um lado, a Carol trabalhando para o outro, a gente não conseguiu. Daqui vamos lá. Eu só preciso de fé para isso. Só para isso. Quer saber, Deus? Vou lutar mais, hein? Vou lutar mais. Contra ti, não. Vou lutar comigo. Vou lutar com aquelas questões minhas. Aí vou pedir ajuda para um, para outro, vou me assessorar aqui e ali, vou me submeter, vou, enfim, buscar os recursos que podem estar à minha disposição, recursos que o Senhor deu, eu vou buscá-los, mas contigo não. Contigo não. Contigo não. Eu sou daqueles aqui, você sabe, que eu tenho encorajado você a brigar com Deus. Briga e fale, xingue, o que você quiser. Oh, eu não faço isso. O nome do Senhor eu uso com reverência. Mas quem quiser fazer, o que faz. Mas hoje eu vim aqui, e o Jack veio aqui para fazer esse encaixe, para dizer para mim mesmo e para você, do tipo, chega. Chega de brigar com quem te ganhou. Chega de brigar com quem é hors concours. Isto é, ganha todas. Chega. Chega. Baixa a guarda. Baixa a guarda. E vai para o Jeremias que todos nós amamos. Não esse aqui, às vezes. O Jeremias de capítulo 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e te mostrarei coisas tão grandes que não sabes. Esse é o Jeremias que a gente gosta. Mas é o mesmo Jeremias que joga a toalha. Joga a toalha. É o mesmo Jeremias.
E eu fico com esse Jeremias, que tem esse lado e esse outro lado. É o Jeremias que diz, Deus, o Senhor me ganhou e olha, eu não sei nem se o Senhor foi honesto, justo, bom, do jeito que o Senhor fez. Porque Deus como o Senhor é, mostrar o que o Senhor me mostrou, a quem o Senhor não convenceria? E Deus fala assim, é verdade, Jeremias, e daí? O que você vai fazer? Ele diz, eu vou clamar ao Senhor. Vou orar ao Senhor. Eu sei que tu tens para me mostrar. Eu sei que tem segredos para me contar. Eu sei que tem intimidade para me revelar. Eu sei. Eu sei que até o final da minha jornada, o Senhor vai me contar muita coisa que eu não sei. Eu e você, penso, eu tenho certeza, que nós viemos aqui hoje para isso. Tipo, baixar a guarda, jogar a toalha. E dizer assim, o Senhor ganhou. O Senhor ganhou. O Senhor ganhou. E eu quero só clamar. E aguardar aquilo que o Senhor tem. Que o Senhor tem. Eu gosto muito desse cântico que eu falei, Jack. Só de ouvir tua voz. E eu queria que nós nos despedíssemos com esse cântico e orássemos com esse cântico. E a minha oração era que você ouvisse a voz. Não vozes. Tem gente que diz, estou ouvindo vozes. Deus me livre. Deus me livre. Eu quero ouvir a voz. A voz. Tem o Clube da Voz, né? Não tem o Clube da Voz? E tem uns caras que eu conheço que são do Clube da Voz. E um deles estava lá no Daniel Choi essa semana. Foi daquela voz bonita da Globo, mais um campeão de audiência e tal. Ele estava lá gravando alguns trabalhos, mas eu ia me falar o outro, o Ferreira Martins, que é um locutor da Bandeirantes antigo, e hoje ele só faz, ele é a voz do Bradesco e da Hyundai. É a voz mais confiável que existe no Brasil e a mais cara. Aí um dia eu estou alongando na USP, manhãzinha, 7 horas da manhã, alongando para fazer a minha corridinha matinal. Aí eu escuto a voz. Falei, meu, essa é a voz. Aí eu olhei à esquerda, Ferreira, conversando com uma moça. Aí eu não pude, não me contive, né? Aguardei educadamente ele se despedir da moça, aquele vozeirão, né? Bom dia. Eu falei assim, Ferreira. Ele falou lá. Eu falei, meu, você é a voz, cara. Se Deus tivesse uma voz assim, ela seria sua, né? A voz, né? E é interessante que aí ficamos próximos e corremos muito juntos lá e conversamos. E ele era aquela voz o tempo todo, né? Só que ele falava muito palavrão, falando aquela voz, né? Falei, meu, não cabe a sua voz com palavrão, cara. Aí nós íamos muito, né? Esse segmento de mídia é o tipo de voz que assina produto. Exatamente. Ele é incrível, é lindo. Presta atenção na voz do Hyundai, né, dos carros da Hyundai e do Bradesco. Ele é a voz. Né? Então, assim, não é a do Ferreira que eu estou dizendo. Né, assim, mas sabe aquela oração de fim de noite, ou de começo de manhã, ou de hora do almoço, de meio da tarde? A oração que você não fala, mas a voz fala. Que essa voz te alcance. A voz que entrou para dentro do sepulcro e trouxe Lázaro de volta. Vem para fora, Lázaro. Vem para a vida. Que entrou não sei aonde no quarto da filha do Jairo, que havia morrido. Menina, levanta,
Vem para a vida. Que a voz alcance você. Amém, queridos? A voz daquele que já ganhou. Que ela te alcance. E você se renda. E não combata mais. Vamos no caminho. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Deus nosso Pai, por favor, Senhor, durante essa semana, quando nós descermos estas escadas aqui, fala conosco. E fala de um modo que nós reconheçamos a Tua voz. E que a Tua voz nos alcance. E nos alcance aonde nós estivermos. Nos alcance, alcance outros, e alcance muitos, e alcance todos. Que a Tua voz seja a voz da vida, no ouvido, no coração, na alma, no corpo de muitos, quiçá de todos. Faz isso comigo, com os meus irmãos. Faz isso, Deus, com a Andréia lá no hospital, com o Heber e com outros tantos que precisam ouvir a voz da vida. Muito obrigado por nos persuadir, nos seduzir, por ser mais forte do que nós. Muito obrigado por nos ajudar a jogar a toalha e a nos rendermos aos Teus pés. Leva-nos em paz, guarda-nos em Ti e guarda-nos para Ti mesmo e para a Tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão, na tua irmã, naqueles que estão aí perto de você. Me ajudem com as mesas e as cadeiras, para a gente poder ir embora rapidinho depois, tá bom? Boa semana a todos, Deus abençoe. Obrigado, Claudião, obrigado, Guido, obrigado, Sibério, o pessoal que grava aqui o que a gente está fazendo e vai repassando para o mundo. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. Obrigado a todos.